Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Olha só, nosso curso completo de Vestibulando na História. E nessa terceira aula, nós vamos então falar sobre Roma. Fala, meus queridos, olha só, muito importante, nossa sequência de aulas aqui de Vestibulando na História, História Geral, né? Na nossa playlist está dividido, tá? História Geral, História do Brasil. Galera, Roma, não tem como você falar sobre a antiguidade ocidental clássica sem se referenciar ao imenso Império Romano. Mas para chegar no Império Romano, nós temos que passar pelas divisões da história de Roma. Roma antiga. Sabe que hoje Roma é a capital da Itália, mas a gente está falando de uma Roma muito, muito antiga, que começa lá mais ou menos por volta do século 8 a.C. Especificamente 753 a.C. Galera, antiguidade clássica. Você pega a Grécia, você pega Roma. Vamos agora então especificar os períodos históricos de Roma. Galera, você divide Roma em três partezinhas bem básicas. Monarquia Romana, República Romana, Império Romano. Galera, para você então pegar as principais questões naquilo que é estipulado, ou seja, aquilo que o vestibular, o Enem e todos os concursos exigem sobre o conhecimento de Roma, você então tem que pegar os principais pontos. Sabe que nossas aulas aqui são grandes resumões para que você então revise e você também possa se aprofundar nos assuntos. Então vamos pegar o quê? Vamos começar pela Monarquia Romana. A monarquia romana tem como lógica, então, ter iniciado a partir de 753 a.C. até 509 a.C. O que é importantíssimo você saber sobre a ideia da monarquia romana? É você saber o surgimento da cidade, certo? A ideia, então, das estruturas políticas que vão se formar dentro dessa lógica da monarquia e entender também a sociedade romana e seus principais pontos. E saber minimamente como que caiu a monarquia. Bom, primeiramente nós estamos falando de uma cidade-estado. Roma é uma cidade-estado, ou seja, muito parecido com aquele conceito que nós vimos da Grécia, das chamadas polis gregas. Mas claro, polis gregas é só para os gregos. Cidades-estados é um conceito geral. Roma é uma cidade-estado. Então, nós temos uma ideia, pessoal, de que existe um lance de que Roma tem uma fundação lendária e tem uma fundação historiográfica. Obviamente que a gente segue, a linha historiográfica. Mas há questões que podem tangenciar essa ideia do que foi, então, aí, né, a lenda da fundação de Roma. Dos dois irmãos, Rômulo e Remo, onde tem a ideia relacionada com a mitologia grega, onde esses dois irmãos eram filhos do deus Marte, o deus da guerra. E numa lógica aí, né, os dois irmãos, então, vingaram-se do tio-avô, que tinham tomado uma região chamada de Alba Longa, e esses caras, então, foram os fundadores de Roma. Roma, no caso aí, é uma cidade que teria um único rei. E aí os dois irmãos, Rômulo e Remo, brigaram entre si. Rômulo matou Remo e foi o primeiro rei de Roma. Oficialmente, nós sabemos que tiveram 7 reis em Roma, e o primeiro rei é Rômulo. Mas se essa lenda é verdade ou não, de que esses caras eram filhos do deus da guerra, o Marte, e que eles tinham uma história parecida com a história do Rei Leão, bom, enfim, não sabemos. O que pode ser questão sobre isso? Que nós estamos falando sobre a mitologia grega, porque Marte é o deus da guerra e também é o referencial, né, ao Ares, que é o deus da guerra na mitologia grega. Mas tem essa ideia de lenda, mitos, semideuses, e aí nós temos uma ideia de que na identidade formacional dos romanos tem um pouco aí da identidade grega, porque os gregos estão no sul de Roma, por causa da diáspora grega que aconteceu lá por volta do século 8 a.C. Aí nós vamos entrar então na formação histórica de Roma. Roma é formada por basicamente 4 povos. Olha aqui a Península Itálica. Nós temos a ideia de que no sul temos aqui os gregos, na parte norte você tem então aqui os etruscos, na parte aqui, que é a parte leste, você tem os sabinos, e na parte centro-oeste aqui da península você tem os latinos, os 4 povos que formaram Roma. E aí dizem os historiadores que esses povos foram migrando para essa região aqui, que é a região do Lácio, e nessa região tem o rio Tibre. Ó, que legal, o Rio Tibre, hein? E nessa região fundou-se a cidade de Roma, como qualquer cidade antiga. Agropastoril, os caras viviam ali da coleta e da produção agrícola em torno dos rios, foi crescendo e formou-se uma formação política, que você vai lembrar que era manejada por um rei, o rei de Roma, que comandava o exército, que comandava então aí a cidade, e também rivalizava com o poder do Senado. Ó, tem que guardar isso, hein? Na monarquia romana já surgiu o Senado. O que é o Senado? Os grandes senadores poderosos, que no caso eram grandes latifundiários, os primeiros habitantes da cidade. E aí então surge a famosa
sociedade romana. Vamos nessa aqui, ó, hierarquizada sociedade romana. Lá em cima, patrícios. Depois vem os clientes. Os plebeus, a multidão de Roma, e já tinha escravos na monarquia. Essa rígida sociedade era dividida em grandes proprietários de terras, os patrícios. Os clientes, agregados dos patrícios. Os plebeus, os pequenos proprietários de terra e a massa dos trabalhadores urbanos que viviam na cidade. E os escravos, que faziam um pouco de faz-tudo, mas ainda não era o modo de produção escravista que vai vir na República. Essa sociedade entra em conflito, os senadores e os senados eram praticamente moldados pelos grandes latifundiários, eles divergem com os reis, o último rei de Roma, etrusco aí, né, no caso, o rei Tarquínio Soberbo, foi derrubado, e os caras criaram a República Romana. Então, entendida a formação da monarquia, pessoal, a gente pode ir para uma das partes mais famosas de Roma, a República. A República você vai guardar 3 tópicos básicos, tá? 3 tópicos de República muito importantes, tá? Primeiro tópico que você saber, então, é essa formação política da República. República, a coisa pública. Assim sendo, galera, você não tem mais rei, que era no período monárquico. O rei foi derrubado. Então, quem maneja a República? Os senadores. O Senado manda na República. Naquela época, eles não sabiam a ideia da divisão dos 3 poderes. Então, tudo era confluído na mão dos senadores. E aí, então, os senadores, então, que faziam as leis, eles delegavam função para os chamados magistrados romanos. Os magistrados eram espécies de órgãos executivos e órgãos judiciários. Por exemplo, os pretores, que eram espécies de juízes em Roma. E você tem lá os cônsules, que eram espécies de chefes da República. Tinha o cônsul militar, chefe do exército, e tinha o cônsul, né, que era o cônsul civil, que comandava aí o Senado. Então, os senadores dominavam toda a política na República. E desta forma, pessoal, os patrícios eram os caras mais fodões. Por isso que os plebeus ficaram bravos. E aí teve as famosas revoltas da plebe no início da República, onde os caras pleiteavam, então, direitos políticos. Um dos maiores vitórias da revolta da plebe, na primeira revolta, a revolta do Monte Sagrado, de 494 a.C., foi quando, então, os caras conseguiram os famosos tribunos da plebe. Eram a voz dos plebeus dentro do Senado, tá? A República começou, então, pessoal, por volta de 509 a.C. e teve o seu fim no século I a.C., que acabou em 27 a.C. Então, você entende essa formação política da República na mão do Senado e dos patrícios, com as revoltas da plebe, e agora você vai para a grande expansão romana. A expansão romana, pessoal, então tem a ver com a expansão republicana, onde o exército, que cresceu muito depois que foi aprovado a lei chamada a Lei Licínia Sextia, de 367 a.C., nas revoltas da plebe, onde os plebeus ganharam o direito de não ser mais escravizados por dívidas. E isso inflou o exército, porque muitos plebeus, então, não tinham o que fazer, iam para o exército, cresceu o exército romano e eles começaram, então, a ganhar território a partir de guerras. Olha que interessante, né? O plebeu pensa, eu não posso mais virar escravo, mas posso escravizar os outros. Exatamente. Nesse ponto, pessoal, o chamado legionário. O exército romano era formado por legiões. E esses caras eram meio que autônomos. Eles saíam andando para lá e para cá, conquistando território e dominaram vários territórios durante a República. A expansão republicana começa lá por volta do século IV a.C. e vai até o século I a.C., ainda na República. E nessa expansão, pessoal, o que vai acontecer? Eles vão se degladiar com vários povos. E um dos povos mais famosos que durante a República deram muito trabalho para os romanos foram os cartagineses. Cartago ficava ali hoje onde é a região da Tunísia, né? Eles eram chamados de punos pelos romanos. Por isso que é chamado de as Guerras Púnicas, que aconteceram por volta de 264 a.C. até 146 a.C. Os romanos venceram praticamente todas as Guerras Púnicas e conquistaram o mar Mediterrâneo. Por isso veio o termo o Mare Nostrum. Em latim, Mare Nostrum significa o Mare Nosso. Os romanos dominaram todo o mar Mediterrâneo a partir da expansão pela África. E aí, então, o pessoal virou um monstro, começou a crescer absurdamente, e durante a República, Roma cresceu demais. As províncias, então, foram sendo acopladas a essa expansão. O exército cresceu bastante. Você vê mercadorias para Roma, escravos para Roma. Opa! Escravos. Durante a monarquia já tinha escravidão, mas não como a escravidão na República. A escravidão na República, pessoal, é o famoso, modo de produção escravista, igualzinho o que os atenienses fizeram lá no período clássico. Então, é um mercado de pessoas, um mercado de escravos. E os patrícios, os latifundiários, começaram a pegar esses escravos e utilizar ali na lavoura, na produção agrícola. Começou a surgir os grandes latifúndios em Roma. Olha que loucura, pessoal. E a base econômica de Roma começou a virar, então, a escravidão. E quanto mais o exército crescia, mais território vinha, mais crescia o poder dos patrícios
patrícios do Senado. É aí que começa, então, a nossa crise da República. Por volta lá, então, pessoal, do século I a.C., 2-1, né? Começa a crise republicana. Qual é os efeitos dessa crise? Roma cresceu demais e não conseguia administrar todos esses territórios, porque as províncias sempre se revoltam. E aí aumenta o número de escravos dentro de Roma, vai ter revolta de escravos. E os plebeus, pessoal, que a grande massa fazia parte do exército, eles não ganham terras, e aí eles ficam lutando por Roma sem ganhar terra, e eles querem a reforma agrária. Ó, temos a Guerra Civil Romana, que vai acontecer por volta de 101, 103 a.C., 133 a.C., pessoal, dois irmãos, os irmãos Tibério e Caio Graco, eram tribunos da plebe. Eles eram a voz da plebe dentro do Senado. E eles começaram a pleitear a reforma agrária em Roma. Sabe o que aconteceu com os caras? Foram mortos. As mortes dos dois irmãos Tibério e Caio Graco gerou a Guerra Civil Romana, que começou a brigar os plebeus e os patrícios por questão fundiária, a terra em Roma. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois disso, começa então a ser aprovada as chamadas ditaduras romanas, que generais eram escolhidos para poder acalmar as brigas em Roma. E aí surge o general Mário, o general Sila, que eles eram muito mais pró-povo do que literalmente pró, né, os ricos. E nesse ponto, então, galera, o exército vai se ascendendo politicamente durante as crises republicanas. E aí vem também a grande revolta de escravos, a famosa revolta de Espartacus. Espartacus, então, pessoal, é um escravo trácio que foi levado para Roma e organizou então uma revolta de centenas de escravos, mais ou menos 130 mil escravos foram liderados por Espartacus numa das maiores revoltas de escravos da história. Espartacus, o grande escravo que lutou contra Roma. Foi derrotado, obviamente, né? Mas isso está abalando a República, né? Revolta dos plebeus, revolta de escravos e, obviamente, que as províncias passam a se revoltar. É assim que o Senado, então, aprova o famoso triunvirato. Os triunviratos, então, pessoal, eram para poder, então, organizar três generais ocupavam cargos, né, sem limites para poder resolver os problemas de Roma. Primeiro triunvirato, marca aí. Primeiro triunvirato é formado por Júlio César, fica na Europa. Você tem então aí o Crasso, que vai lá para a região da Ásia, e o Pompeu, que vai para a região da África. Os caras passam a brigar entre si pelo poder. E essa briga entre eles, pessoal, gera um desgaste dessa política do triunvirato. Júlio César derrota todo mundo e vira o grande e poderoso general. Ele quase conseguiu ser o imperador. Voltou para Roma poderoso, fez aliança com a Cleópatra lá na região do Egito, e quase então conseguiu ser imperador em Roma, mas não foi. Tá? Foi morto, traído pelo Senado, e aí então o Senado criou o segundo triunvirato. Segundo triunvirato, marca aí, Otávio, né, ou seja, Caio Otávio na Europa. O Lepto, né, o famoso, velho general, vai lá para a Ásia. E o Marco Antônio vai para a África e tem um romance com a Cleópatra. E aí os caras se juntam, brigam de novo, a briga danada. Quem vence todo mundo? Caio Otávio. Caio Otávio, então, o mais esperto. Aliás, pessoal, Caio Otávio era sobrinho adotivo, tá? E era visto como filho de Júlio César. Volta poderosão para Roma e exige do Senado o título de Imperator. Ele vira o imperador de Roma. Em 27 a.C., depois de vencer o Marco Antônio e a Cleópatra na Batalha do Ácio, em 31 a.C., então, né, o Caio Otávio é o primeiro imperador romano. Ele se torna o primeiro imperador de Roma e é o início do Grande Império Romano. Caraca, galera, depois de quase 500 anos de república, vai ter mais 500 anos de império? Exatamente. Vem comigo, para a gente ir para a parte final, vamos falar sobre o Império Romano. Pessoal, o Império Romano, basicamente, você tem que pensar que o Império começou lá por volta de 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. Você divide o Império em três partezinhas, tá? Primeira parte do Império, vamos chamar de a Grande e o Alto Império. O Alto Império por volta de 27 a.C., vai até 235 depois de Cristo. A gente está falando então sobre o auge dos imperadores. Você então tem que destacar a famosa Pax Romana, que era o domínio centralizado do imperador, do militarismo romano e do exército romano. A maioria dos imperadores eram membros do exército. E você tem que guardar também nesse Alto Império a famosa política do pão e circo. Temos aqui no canal uma aula completinha de política de pão e circo, tá? Vou colocar aqui na descrição. Política de pão e circo, temos uma aula completa sobre isso, tá? Na política do pão e circo, pessoal, você tinha a ideia lá de que os imperadores entretinham a plebe para que ela não se revoltasse e trazia a plebe para si. Ao trazer a plebe para si, eles tinham o apoio da plebe, ao mesmo tempo não tinha revoltas, ao mesmo tempo a plebe então ovacionava os imperadores como os caras que assistiam a eles, ou seja, distribuía alimento e entretenimento. E todo mundo lembra dos famosos jogos de gladiadores, que acontecia aí dentro da política do pão e circo. Caio Otávio, então, recebe o título de Otávio Augusto, o preferido dos deuses. É um poderoso chefão de Roma.
No auge do Império, pessoal, lá na região da Palestina, um assunto importantíssimo, o surgimento do cristianismo. Pessoal, também tem uma aula completinha sobre o cristianismo em Roma, também vai passar aqui na descrição a aula sobre cristianismo em Roma, tá? Eu solto aqui em cima, só que você clicar, vai para a aula de cristianismo em Roma. Bom, no Alto Império, então, você lembra da Pax Romana e da política do pão e circo e o surgimento do cristianismo. E é ainda no Alto Império, tá, pessoal, que o cristianismo é perseguido. O imperador Nero, The Number of the Beast, 666, The Iron Maiden. É isso mesmo, pessoal. O Nero era visto como uma besta, a besta que perseguiu os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, pessoal, é monoteísta. Eles acreditavam em um único Deus. E os imperadores romanos eram quase deuses na terra. E os romanos tinham uma religião politeístas, né? Muito parecido com a religião dos gregos. E aí os cristãos negavam a divindade do imperador, os cristãos negavam os vários deuses, e os cristãos eram monoteístas. Então, por isso, eles começaram a ser perseguidos, politicamente e depois religiosamente. Tá? Muitos foram mortos, levados para jogos de gladiadores, comidos por leão, tocha humana, o que você imaginar, fizeram com os cristãos. E aí, pessoal, a gente começa a perceber que a partir do século III, começam as primeiras invasões bárbaras no território romano, a partir do reinado de Cômodos, o imperador que começou a ter a sua fraquejada lá dentro do Império Romano. A partir de 235 d.C. até 476 d.C., nós vamos falar do Baixo Império. O Baixo Império, pessoal, é a fase final do Império. Você vai lembrar, então, de alguns pontos importantes desse Baixo Império, como, por exemplo, a aceitação do cristianismo e as invasões bárbaras. São os pontos centrais do Baixo Império. Então, o que você guarda do Baixo Império? Vamos lá. Sobre o cristianismo, vamos pensar na ascensão do cristianismo. Pensa assim, que durante o Alto Império o cristianismo foi perseguido. No Baixo Império, por mais que perseguisse os cristãos, não conseguia resolver o problema da conversão deles. E aí você vai destacar dois imperadores. Primeiro imperador, Constantino. Em 313 da era cristã, o Constantino se converteu ao cristianismo e parou a perseguição aos cristãos, né? Isso aí no chamado Édito de Milão, de 313. O Constantino, pessoal, é o mesmo imperador que fundou a nova capital de Roma. Em 330, foi criada, então, Constantinopla. O nome, Constantinopla. E nesse ponto, então, ele transferiu a capital de Roma para Constantinopla. Isso é muito importante, Constantino. E aí vem o imperador Teodósio. Teodósio, pessoal, em 380, ele transforma o cristianismo como a religião oficial do império. Assim, no Édito de Tessalônica, a religião oficial do império é o cristianismo, em 380. Esse mesmo imperador, o Teodósio, ele também permitiu a divisão do império em dois. No Baixo Império, o Império Romano se transforma em Império Romano do Ocidente, capital em Roma. Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Isso em 395 da era cristã. E aí, obviamente, pessoal, que quando começou muitas invasões bárbaras, os bárbaros foram tomando territórios dos romanos. O exército não cresce mais, começa a faltar escravos, muitos escravos se convertem ao cristianismo e vão ganhando a sua liberdade, começa uma crise política danada em Roma. Então, soma aí, olha só. Os efeitos da crise romana. Primeiro, a ascensão do cristianismo. Segundo, as invasões bárbaras. Terceiro, a falta de crescimento de territórios e a falta de dinheiro. Quarto, né, essa crise econômica toda, teve a crise nas fronteiras e os bárbaros foram invadindo o território. Bárbaro? Isso! Todas as pessoas que não eram vistas como cidadãs romanas eram vistas como bárbaros. Viviam nas fronteiras de Roma e sempre ficavam ali futucando Roma até conseguirem entrar no território romano, aproveitando essa fraqueza. E nós temos então um dos efeitos finais disso. Em 476, né, você tem a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente, pessoal, é o fim de Roma e é o fim da Antiguidade Ocidental. Guarda aí! Porque o Império Romano do Oriente continua vivo. Esse vai se transformar em Império Bizantino. Isso é aula de Idade Média. Pessoal, então, nós temos aí, se você gostou da nossa aula, resumão aí de Roma, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Até a nossa próxima aula. Essa aula foi sobre Roma, completinha, tá? Falamos dos 3 períodos romanos, tudo que você precisa saber para o seu vestibular, para o seu Enem, para o seu concurso que tenha o conteúdo de história. Zavo Lima na área, essa é a nossa série Vestibulando na História. Clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Até mais. Tchau, tchau.